Seja bem-vinda a mais uma live sobre contentamento. Uma série de 12 lives baseado no livro Contentamento da Nancy Wilson. Inclusive no YouTube já tem primeira aula introdutória e tem a segunda aula, o contentamento do Pai. E hoje nós vamos ver sobre as promessas de Deus. Oi, Lu, bom dia, minha querida. Deus te abençoe. Um beijo de luz no seu coração. Viu? Eu também te amo, Cris. Amo a sabedoria de Jesus na sua vida. E as nossas aulas acontecem toda terça-feira, às 7h47 da manhã. E na quinta, isso sobre o contentamento, esse estudo maravilhoso. E na quinta-feira, às 7h47 da noite, acontece a nossa aula de marketing digital voltada à criação de conteúdo, porque eu prezo e incentivo que haja o maior número de pessoas fazendo entrega da palavra de Deus, falando do reino de Deus aqui na internet. É por isso que nós temos na quinta-feira a nossa aula, onde eu trago ferramentas e ajudo de fato a expandir essa mensagem aí através das redes sociais. Minhas queridas, deixa eu falar aqui, né? Você que está vendo agora essa aula pelo YouTube, eu quero te pedir para você se inscrever em nosso canal, para você ativar as notificações, para você também curtir, compartilhar essa palavra. Então nós vamos ter aí, você vai ver uma série de 12 palavras para edificar o seu coração. E quando a gente, né, se une nesse propósito, o reino de Deus só tende a expandir num tempo onde as trevas estão numa proporção cada vez mais preocupante. O Senhor nos chama como servas dele para sermos de fato luz no mundo. E quando a gente fala luz no mundo, nós entendemos que o mundo está aqui, o mundo está na internet, o mundo está no seu bolso, né? Você carrega o mundo dentro do seu bolso. Então, através de um clique, de uma palavra, você pode abençoar e pode trazer muitas pessoas para o reino da luz, para o reino de Deus. Minhas queridas, hoje vai ser sobre as promessas de Deus. E quando eu estava estudando essa palavra, eu pude de fato visualizar as bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor tem promessas para a nossa vida. Então, o contentamento nos traz benefícios espirituais. E como traz benefícios espirituais, a gente entende que as bênçãos também são espirituais. E por isso, nós recebemos benefícios espirituais. Oi, Sandra, Deus te abençoe, minha querida. Um abraço para você. Então, o objetivo da aula de hoje é que a gente possa identificar o verdadeiro fundamento do contentamento. O contentamento tem um fundamento e eu preciso entender o que fundamenta o contentamento, para que uma vez identificando eu possa aplicar em minha vida, eu possa entender e de fato eu possa nutrir uma vida de contentamento, certo? As promessas de Deus, e eu quero que você anota aí, tá? As promessas de Deus é o único alicerce sobre o qual devemos construir o nosso contentamento. Nós não vamos construir o nosso contentamento nas circunstâncias, nós não vamos construir o nosso contentamento nas pessoas. As pessoas não trazem contentamento para a sua vida. Um bom trabalho não traz contentamento para a sua vida. Ter um filho, ter um lar, isso não traz contentamento para a sua vida. O que traz contentamento na sua vida são as promessas de Deus, que embora englobe muito do que a gente acabou de falar, vai muito além do que a gente possa imaginar. Então entenda, as promessas de Deus é o único alicerce sobre o qual devemos construir o nosso contentamento. Você não pode esquecer desse ponto, tá? E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Hebreus, você pode abrir aí, tá? Eu preciso reforçar aqui que é um estudo, tá? É uma live de estudo para mulheres de todas as idades, tá? É a proposta da Nancy Wilson. E como foi bênção para a nossa vida, eu preciso trazer
e compartilhar aquilo que foi bom para mim. Eu não posso guardar para mim, eu preciso compartilhar. O Senhor nos chama para compartilhar a palavra, para poder edificar as vidas, porque nós nascemos para abençoar pessoas, para glorificar o reino de Deus. Olha o que diz em Hebreus 13:15. Conservem-se livres de todo amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E a gente vê aqui o Senhor, a Bíblia trazendo um relato ali sobre uma promessa que foi liberada sobre a vida de Moisés. Se você for na sua Bíblia, você vai ver que está em aspas: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, conserve-se do amor ao dinheiro, porque muitas pessoas acham que o contentamento, muito bem, a Cris colocou, uma vida de contentamento é um estilo de vida. As promessas de Deus é o único alicerce que devemos construir, o contentamento. Exatamente. Mas às vezes as pessoas pensam que o contentamento é ter um bom trabalho, que o contentamento é ter muito dinheiro, e não é assim. Existe uma promessa muito maior que independe do que você tem ou não. E essa promessa foi liberada sobre a vida de Josué. Quando Josué, ainda jovem, ele recebeu uma missão do Senhor. E essa missão era ocupar o lugar de Moisés na liderança do povo de Israel, para dirigir o povo de Deus até a terra prometida. E com essa responsabilidade, e digamos uma grande responsabilidade, porque dirigir o povo de Deus demanda compromisso e responsabilidade. E eu não sei agora se você ocupa uma posição, digamos, de liderança na sua igreja local, de liderança no seu trabalho. Isso exige uma grande responsabilidade. E Josué recebe isso, conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E Deus fala com Josué: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Então guarde isso no seu coração. Em nenhum momento eu vou te deixar. Tem o texto da palavra de Deus que fala: se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Porque eu sou o Senhor teu Deus e eu estou com você aonde quer que você vá. Ainda o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa foi a promessa do Senhor. Deus disse que estaria com ele. Mas havia uma condição também. E essa condição é que Josué precisava corresponder a essa promessa. Ele precisava corresponder à sua obrigação. E ele precisava corresponder às suas responsabilidades. E a gente pode ver o versículo ali de Hebreus, do versículo 6 a 9. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram ao que eles se entregaram. A palavra do Senhor vai dizer aqui que a gente precisa entender que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a promessa para Josué, quando Deus diz para ele, porque Cristo e o Senhor é uma só pessoa, quando o Senhor diz: Josué, eu não te deixarei e nem te desampararei, e você tem que crer nisso.
E a gente viu que o Senhor foi com Josué do começo ao fim. O Senhor também tem uma promessa liberada sobre a nossa vida, que Ele não nos deixará, Ele não vai nos desamparar. Então, crer na promessa de Deus, isso demanda grande fé. Você precisa crer nisso. Demanda grande força, demanda coragem, porque crer demanda coragem. Ter uma vida de contentamento demanda coragem, porque você vai se contentar com aquilo que você tem. Demanda coragem, porque você não vai ter que olhar para as circunstâncias, mas o contentamento dentro de você tem que ser muito maior do que as circunstâncias. Tem que ser muito maior do que aquilo que o homem te diz. Tem que ser muito maior do que aquilo que o homem faz contra você. Amém? Hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar e eu vou declarar que o seu coração vai estar firmado nas promessas de Deus, que o seu coração vai estar acima de qualquer coisa desse mundo. E nós vamos crescer hoje, vai ser um destravar poderoso na nossa vida. E aí eu quero te perguntar algo. Qual é o resultado prometido se Josué for forte, corajoso e obediente? Existe uma promessa para Josué. E eu te pergunto, se você for forte, corajosa, obediente, qual é a promessa que o Senhor tem para você? O que acontece? Vamos ver o que acontece se eu levar uma vida de obediência, uma vida de força, uma vida de coragem. Oi, Andressa, um abraço para você, meu anjo. Olha só, gente, as pessoas lutam, vão atrás do sucesso, vão atrás de riquezas, vão atrás de um monte de coisa nesse mundo para que elas estejam contentes. E olha só como a palavra de Deus trabalha em nosso coração. Quando nós obedecemos, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando a gente se esforça para ter coragem, o Senhor nos traz prosperidade e sucesso. Prosperidade e sucesso. As pessoas estão atrás de prosperidade e de sucesso, mas o que elas não entendem é que a prosperidade e que o sucesso verdadeiro e duradouro só vem quando nos dispomos a crer na promessa de Deus, que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos deixar, que Ele vai nos ajudar. E quando nós entendemos que o Senhor requer de nós uma ação que é a obediência, que é uma vida de coragem, que é uma vida de força, e isso depende de nós. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida de sucesso? Seja forte e corajosa, creia na promessa de Deus, que Ele está com você em todos os momentos. Mas assim como Josué, a gente entende isso, que nós temos a chave que nos dá a vitória. Mas Josué foi tentado em duas coisas e eu quero compartilhar com você. Josué foi tentado no medo e no desânimo. Mesmo ele sabendo da promessa, mesmo ele sabendo que o Senhor foi com Moisés em todo o tempo, que o Senhor não desamparou, o Senhor teve que liberar essa palavra na vida dele porque ele foi tentado pelo desânimo, pelo medo. Porque é isso que acontece quando o Senhor nos coloca um grande desafio e uma grande responsabilidade. Nós somos tentados a nos desencorajar. Quando o Senhor nos dá uma promessa e fala, olha, a sua empresa vai ser uma empresa assim, poderosa e tal, e você vê que é algo grandioso. Olha, o sonho que eu tenho para você, a promessa, é algo poderoso. E quando a gente olha que nós precisamos executar algumas tarefas diárias para a gente chegar lá, nós nos desanimamos no meio do caminho. E Josué foi tentado nisso.
mesmo ele sendo um grande guerreiro, mesmo ele sendo um homem com muitas habilidades, com muito conhecimento, ele foi tentado no medo e no desânimo. Porque, minha querida, ele era de carne e osso, assim como nós, que somos de carne e osso. Muitas vezes a gente pode perder a esperança, podemos perder a coragem, e isso não é feio. E isso não é feio. Entenda algo, nós somos seres humanos e muitas vezes a gente vai viver isso, sabe? Mas guarde algo no seu coração. Deus disse que estaria presente com Josué em todos os momentos, inclusive no momento onde você está sem força, quando você está sem ânimo, quando você está sem coragem, quando você amanhece que não está tão bem assim, tá bom? E Deus está com você nesse momento também. Ele não te desampara né, está com você só quando você está numa good vibe, vamos colocar assim. Ah, hoje eu amanheci plena, maravilhosa. Não, tem dia que, meu Deus do céu, tem dia que nós nem nos aturamos. Veja lá aqueles que estão à nossa volta. E a gente tem que ouvir muita coisa. Mas o Senhor está conosco mesmo nesses momentos. Você sabia que até os grandes líderes, eles precisam se esforçar para ter uma vida de contentamento? Os líderes, eles precisam se esforçar para até crer em Deus. Os líderes precisam se esforçar para obedecer. Os líderes precisam se esforçar para serem fortes diante das tentações. Por que não nós? Certo? Se os grandes líderes, os grandes homens de Deus, aqueles que a gente olha assim, nossa, para ele é muito fácil. Mas não é. Todos temos que nos esforçar para crer em Deus, para sermos fortes diante das lutas. Josué, ele precisou de coragem. E assim como ele, nós precisamos de coragem e precisamos de força. Josué, é interessante que ele foi tentado em tudo. Assim como nós somos tentados em muitas situações, mas a diferença é que Josué, ele prevaleceu. Então não podemos esperar que Deus abençoe as nossas vidas se nós não confiamos nele. Então nós precisamos crer, nós precisamos confiar em Deus. Mas aí eu quero trazer para você algo aqui, tá bom? E nós vamos ler o texto Hebreus 13, 5. Olha o que diz o texto de Hebreus 13, 5. E é algo que muitas vezes nos impede de ter uma vida de contentamento. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Somos exortados a viver uma vida sem avareza. Você sabe o que é avareza? Coloquem no comentário se você sabe o que é avareza. Avareza é algo que entristece o coração de Deus. E eu vou trazer o significado para você do que é avareza. Avareza, gente, é ceder a desejos ilícitos. É desejar o que não nos pertence, mas que pertence a outra pessoa. Avareza é ganância. Você já presenciou pessoas gananciosas? Essas pessoas gananciosas, para elas não importa. Elas querem alcançar e conquistar. E para elas, são tão avarentas. Sabe aquela pessoa avarenta, mesquinha, que, né, guarda para si, que é de tão avarenta, chega a ser mesquinha. Pessoas que só quer satisfazer o desejo da carne, que não importa para mais nada, só quer satisfazer o ego e os desejos da carne. O avarento, a pessoa avarenta, ela não fica contente com aquilo que ela tem.
ela sempre quer mais, ela sempre quer mais, ela sempre quer mais. E não me entenda mal, porque eu não estou te falando aqui que não precisamos desejar mais. Nós desejamos e queremos mais. Queremos alcançar uma vida extraordinária, uma vida muito próspera, uma vida muito abençoada, uma vida abundante. Nós queremos e Deus tem isso para nós. Mas sabe onde está o problema? É quando não contentamos com aquilo que já temos. A gente fica sempre querendo mais e a gente não olha para aquilo que o Senhor já colocou em nossa mão. Exatamente, Lu. Pessoas que passam por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Exatamente. Exatamente. A pessoa olha para a família que tem e não está contente. A pessoa olha para o trabalho que tem e não está contente e fica pedindo outro trabalho. Não está contente nem no trabalho que tem, que Deus deu para ela hoje para prover o pão para a família hoje. E essas pessoas, elas estão sempre mudando de trabalho em trabalho e elas não estão contentes. Outras, né, Deus dá uma profissão. Deus dá uma profissão e elas não estão contentes com aquilo que tem. Então o problema não é você querer mudar de vida, não é você querer mudar de emprego, não é você querer que sua família esteja bem feliz. O problema está quando você não se contenta com aquilo que Deus já te deu. E Deus não se agrada disso. Minhas queridas, deixa eu ler aqui para você Êxodo 10:17. Como é um estudo, eu sempre vou estar trazendo uma leitura aqui da palavra, porque é a palavra que traz alimento para a nossa vida, que alimenta a nossa vida. Êxodo 10:17. Olha o que diz. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Essa é uma pessoa, ele chega diante de Deus e ele pede a Deus que perdoe o pecado dele. Muitas vezes acontece de nós pecarmos, muitas vezes acontece, né? Muitos cobiçam as coisas dos outros. E cobiça mesmo, chega ao ponto de querer ter tudo igual, de querer ter tudo igualzinho a pessoa, chega ao ponto de estar competindo com as pessoas. Muitas vezes isso acontece na família, isso acontece no lugar de trabalho, no local de trabalho, fica cobiçando as coisas dos outros. Não é para cobiçar a mulher do próximo, esse é o mandamento do Senhor. Não cobice a mulher do próximo, nem o servo do próximo, nem a sua serva. Não cobice nem mesmo o boi. É uma proibição absoluta. Não cobice as coisas alheias, não cobice as coisas que o outro tem. Mas muitas vezes, e não é errado, nós nos inspirarmos com as outras pessoas. As pessoas vão conquistar e nós vamos olhar assim, nossa, se essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Porque Deus me deu inteligência, Deus me deu força, saúde, eu posso lutar, batalhar e eu posso conseguir. E outra, você pode conseguir até mais do que a pessoa já conseguiu, sabe? A pessoa vai te inspirar. Quantas pessoas você já não se inspirou, né? Eu mesmo já me inspirei em muitas pessoas e eu continuo me inspirando, modelando muitas pessoas, mas é muito diferente da cobiça, porque a cobiça tem um toque de maldade. A cobiça te permite trapacear para poder conquistar o que outro tem. Quantas experiências a gente não já viu de pessoas cobiçarem o trabalho e a posição da outra? Vocês já viram? Quantas pessoas, gente, tinham um cargo no serviço dela, na empresa dela, e teve um colega ou uma colega de trabalho que ficou cobiçando aquela posição, às vezes de uma gerência, enfim. Nossa, gente, eu já vi muito isso. E aí a pessoa trapaceia, começa com mentiras,
a respeito daquela pessoa, começa a criar fofoca, começa a criar um terreno ali, né, para possibilitar a queda daquela pessoa para que ela possa ocupar. Gente, o mundo tá cheio disso, pessoas cobiçando as coisas dos outros. E elas não se atentam que Deus, ele é poderoso para dar até mais daquilo que ela tá tanto cobiçando. Quando ela entender que ela tem que estar buscando as coisas de Deus, o reino de Deus, ela não precisa mais viver uma vida trapaceando, enganando o Estado, enganando a Receita, enganando o governo, tentando sempre burlar, dar um jeitinho de enganar para poder conquistar as coisas. Não, gente, a promessa é de prosperidade e sucesso. Mas para isso você tem que entender que o contentamento vem à medida que você crê nas promessas de Deus, que Ele está com você. Ele está com você para te dar o fim que você deseja. Se as coisas não nos pertencem, não é minha. Vamos supor, eu tô com essa xícara aqui. Se essa xícara não é minha, ela não me pertence, não tem por que eu cobiçá-la. Tem sim como eu olhar algo e falar, nossa, que lindo, olha a luz, tem uma xícara. Eu gostei muito daquela xícara, eu achei linda, elegante, me inspirou muito para tomar o meu chazinho. Ah, eu também quero tomar chá, né? Vou deixar o café mais de lado, eu vou tomar chá. Que legal, eu gostei. Essa pessoa me inspirou. Eu vou modelar essa pessoa. E amém. Deus vai te dar até algo melhor do que essa xícara. Uma xícara muito melhor. Mas o errado tá quando você olha, nossa, eu quero aquela xícara da luz, mas eu quero é aquela. Eu não quero outra. Eu quero aquela que ela tem. Então eu vou na casa dela e eu vou conversar com ela e eu vou ludibriar ela e eu vou fazer com que ela me dê aquela xícara, porque eu quero é a dela. Eu não quero ir lá comprar outra igual, eu quero é a xícara da luz. E tem muitas pessoas aí querendo teu marido, tá? Desculpa dizer. Querendo teu marido, cobiçando teu marido. Tem muitas pessoas por aí cobiçando seus filhos. Tem muitas pessoas por aí cobiçando o seu trabalho. Então, muito cuidado com as pessoas que se acercam a você. Você não pode escancarar já a sua vida de cara para qualquer pessoa que chega aí na sua vida, tá? Entenda isso, guarde o seu coração. A sua vida é um livro e você abre a página que você quer desse livro. Porque muitas pessoas vão aproximar de você com alguns interesses. A pessoa, ela vai desejar aquilo que você tem, né? Os seus filhos, né? Emprego, né? Quem sabe até o seu marido, a sua família. Quantas histórias você já não ouviu de pessoas que destruíram a família de outros porque ela, nossa, eu quero essa família para mim. Então, muito atento com o que acontece à sua volta. Muitas vezes são pessoas más intencionadas. Ela tem uma intenção que é te fazer mal, de te destruir. Muitas vezes a pessoa te admira pela inteligência que você tem, pelo conhecimento que você tem, e essas pessoas vão te menosprezar. Essas pessoas vão simplesmente sempre... É o que você faz, é como que é tudo ruim. Você já percebeu isso? Que às vezes a pessoa ela te faz sentir mal, como que aquilo que você faz sempre é ruim, como que você nunca faz nada de bom. Ah, que você, olha, não tem jeito. Tem muitas pessoas que vão te fazer sentir mal, por quê? Porque elas não suportam aquilo que você carrega. Ela não suporta o seu conhecimento, ela não suporta a sua inteligência. Então ela cobiça ser igual você. Ela cobiça ser inteligente, então ela vai te diminuir para que a inteligência que ela tenha, digamos, seja a sobressaia diante da sua. E muitas pessoas vão fazer isso, vão te derrubar, vão te menosprezar, vão apontar o dedo para os seus erros, vai estar sempre dizendo que você está errada, que você fez isso errado. Essas pessoas nunca reconhecem aquilo que você faz de bom. Ela sempre vai dizer que, olha,
Ela vai te desacreditar. Ela vai até fazer com que você mesma não acredite em você. Gente, isso acontece demais. Ela só quer destruir a sua felicidade, só quer, sabe, deixar você triste. Porque o inimigo tem essa intenção de te destruir, de te matar. Entenda algo, às vezes isso não é só pessoas que estão aí no seu círculo de amizade. Sabe, às vezes aquela pessoa que tá longe, mas só basta você conversar com ela 1 segundo e já é suficiente para ela te deixar para baixo. E é suficiente para que te traga desânimo, para que te desencorajem. Às vezes a pessoa nem tá aqui do seu lado, ela tá longe, mas você ouve essa pessoa e sabe, já algo já é muito assim, sabe, deprimente. Então a gente precisa evitar essas pessoas, porque de fato tem pessoas que dão brechas e que carregam uma energia muito negativa. As pessoas que não têm o temor de Deus, são pessoas que, sabe, a embalagem, porque Satanás ele vai fazer isso com a gente, sabe? Ele sabe que nós gostamos do belo. Ele sabe que a gente gosta de coisas boas, bonitas também. Então, o que Satanás faz? Ele coloca uma embalagem muito bonita em algumas coisas para nos atrair. E aí, quando a gente chega, já estamos envolvidos com esse presente, né? Com essa embalagem, porque ela é muito linda. Isso me encantou demais. Nossa, eu olho e é tudo muito lindo. É maravilhoso, isso me encanta. Essa pessoa, o jeito que ela fala, eu fico apaixonada com o jeito que ela fala. A forma com que ela se veste, ela me encanta. Ela fala tão bonito. Meu Deus, essa pessoa me encanta. Mas quando você já está envolvida com tudo isso e quando você abre aquela embalagem, você vai de fato ver o que tem dentro daquela embalagem. São coisas horrendas, são coisas horríveis, são coisas que te decepcionam. Então vai acontecer disso, de muitas pessoas pintarem algo tão bonito para você e você vai abrir para essas pessoas, e quando você for ver, essa pessoa simplesmente está te desencorajando, está te fazendo desanimar e desistir dos seus sonhos. Então entenda algo, Deus tem uma promessa para você. Deus tem um sonho que arde no seu coração e muitas pessoas vão vir diante de você para te desencorajar, para te desanimar, e você tem que simplesmente romper. E entenda algo ainda. Deus vai colocar sonhos grandiosos no seu coração que muitas vezes nem o seu cônjuge, nem os seus filhos, nem aquelas pessoas, os seus familiares que você mais ama e que estão ao seu redor, eles vão entender. E você vai ser testada pelas palavras deles para saber até onde você está disposta a seguir com esse sonho que Deus colocou no seu coração. E as pessoas vão se levantar dizendo: esse sonho não é para você, essa vida não é para você, você não vai conseguir. Isso são testes para ver se você de fato está disposta a ir atrás da realização dos seus sonhos. Então eu quero liberar para você hoje que como podemos prevenir que a cobiça crie raízes em nosso coração. Eu quero prevenir isso, pastor. Eu não quero que a cobiça tome conta do meu coração. Eu não quero ser como aquelas pessoas cobiçosas, fica cobiçando as coisas dos outros. Eu não quero desanimar. Eu não quero, pastor. O que é que eu faço? Gente, isso só é possível estando contente, levando uma vida de contentamento. Contentar-se com o que você tem. Boa parte do nosso descontentamento existe por não estarmos satisfeitas com o que nós temos. Então o contentamento vai eliminar esse problema da sua vida, tá? Se você olha e não está contente com o que você tem, na situação que você está hoje, onde Deus permitiu que você estivesse com um propósito,
Você precisa entender que nada acontece por acaso. Se você está nessa posição, se você está nesse lugar, é porque Deus quer trabalhar na sua vida. Quem sabe você hoje está sem um trabalho, porque quem sabe você depositou o seu contentamento naquele trabalho. E o Senhor hoje quer te mostrar, filha, filho, o contentamento não está naquilo que você tem, naquilo que você faz. O contentamento está nas minhas promessas, e eu tenho promessas sobre a sua vida. Eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que você alcance o fim que você deseja. Você sonha no Senhor e você sonha coisas grandes, então muitas vezes o Senhor vai te tirar de um lugar, de uma posição, para que você aprenda a depender mais ainda dele e para que quando você exercita esse contentamento e dependência de Deus, aí você está pronta para que ele te leve a outro nível de prosperidade e de sucesso. Mas não é a prosperidade e o sucesso que o mundo oferece, é a prosperidade e o sucesso espiritual, onde você alcança muitas riquezas, sim, mas a maior riqueza está dentro de você, que é o Senhor Jesus. Semana passada nós vimos o contentamento do Pai, que Jesus estava contente no Pai e que o Pai estava contente no Filho. Entenda, Deus, ele está contente com você e não há nada que você faça, ou deixe de fazer que vai tirar o contentamento de Deus da sua vida, tá bom? Guarde isso no seu coração. Hoje nós vimos as promessas de Deus. Essas promessas, elas são sustentadas quando a gente tem uma vida de contentamento. Então lembre sempre que Deus é o grande eu sou, ele é aquele que está com você. Jesus é o nosso Salvador e ele faz tudo de modo perfeito. Então as suas promessas na nossa vida também acontecem de modo perfeito. E é por isso que nós podemos estar contentes, sem medo, sem temor. Precisamos estar contentes, porque tudo que Deus faz é bom. Veja lá a segunda aula, porque nós tratamos sobre a perfeição de Deus, tratamos sobre o perfeccionismo, muitas coisas poderosas, está no YouTube, tá? Semana que vem, na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre o descontentamento, vai ser a quarta aula. Gente, vou só deixar uma palhinha aqui. O descontentamento é terreno fértil para brotar desejos ilícitos. Então venha comigo, próxima terça, às 7h47 da manhã. Nós temos um encontro marcado na aurora do dia, no amanhecer. E eu creio que será um destravar do Senhor sobre a nossa vida. Amém? E eu gostaria de orar agora por sua vida. Se você tem algum pedido de oração, se você quer que eu ore por você, pode mandar. Se você tem dificuldade em relação à cobiça, se você tem dificuldade, sabe, em qualquer área da sua vida, manda aí para mim, eu gostaria de orar por você, tá? E se você viu, novamente aí, se você viu essa aula aqui pelo nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de curtir, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E eu louvo a Deus por você ser parte em tudo isso que Deus está fazendo através da nossa vida nesse tempo.